Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vou dar continuidade no tema crianças, dinheiro, educação financeira e como melhor a gente usar desse instrumento para ensinar as nossas crianças já de pequeno. Vou trazer uma história que aconteceu comigo e que foi muito proveitoso e talvez vai trazer uma percepção diferente do que muitas pessoas pensam em relação a levar os nossos filhos ao supermercado. Isso mesmo. Tem muitos pais que acreditam que não é legal levar as crianças para o supermercado, porque eles vão dar escândalo ou vão querer de tudo mais um pouco, e isso vai fazer com que a compra fique mais cara e que a criança não te deixe também tempo ali para poder fazer essa compra de uma forma às vezes até mais ágil, rápida. Então vou trazer uma experiência que eu vivenciei a minha infância e pode ter certeza que isso fez muita diferença. Então vamos lá, já desmistificar essa história aí de supermercado, dinheiro e criança. Na minha casa, desde pequena, eu sempre acompanhei a minha mãe no supermercado. Então, às vezes, até não muito por opção, né? Não tinha com quem eu ficar, então eu acabava também indo porque já era para ir, não tinha como. E uma coisa que ela foi aos poucos me ensinando, e aí chegou um determinado momento que ela introduziu um tipo de mesada. Isso mesmo. Ela me ensinou que eu poderia comprar algumas coisas e que essas coisas que eu comprasse, eu teria que fazer com que durasse o mês inteiro. Então, na época, a gente fazia compra mensal. Então, ela recebia o salário dela, ia lá no supermercado, fazia a compra e só fazia a compra novamente daqui um mês. Então, o que ela estava me ensinando ali? Que primeiro, eu tinha que saber que tudo aquilo que eu comprasse, eu não poderia gastar de imediatamente, né, consumir, porque eu ia ficar um mês inteiro sem. Segundo, ela me ensinou a valorizar aquilo que eu estava escolhendo. Ela me ensinou a ter escolhas, acho que isso foi fantástico. E ela me ensinou de uma forma o não, sem me dizer não. Olha que louco. Então vamos lá, o que que ela fez e que me ajudou e que vocês podem fazer aí na vida de vocês com os seus filhos. Então o processo de ir no supermercado começava em casa. Então eu já observava e ajudava ela a ver tudo que a gente tinha dentro de casa. Então, quanto que tinha de arroz, de açúcar, café, feijão. Então, fazia toda uma pesquisa em casa dos produtos. Aí, um outro momento nisso, a gente já ia fazendo a lista. Então, eu ajudava a fazer a lista com os produtos que a gente iria precisar comprar e a quantidade que nós precisaríamos comprar de cada um daqueles produtos. Então, ali eu já aprendi que não adianta saber o que eu quero, mas também a quantidade que eu preciso, observando o vencimento, observando aquele produto, se eu poderia comprar mais ou menos, se ia ser vantajoso ou não. A gente também só comprava alguns tipos de produto, por exemplo, coisas de açougue a gente comprava no açougue, a gente não comprava no supermercado. Coisas de padaria também a gente comprava só na padaria. Então eu já fui percebendo que algumas coisas a gente compra nos lugares específicos e outras a gente compra num local de mais volume. Frutas, verduras, a gente também não comprava no supermercado, era somente na feira. Então, todo esse processo vai fazendo com que a gente comece a entender esse movimento. E isso é legal você fazer
com que as suas crianças participem, com que elas vai lá ver quantos tem, quanto que falta. Então ela se sente parte e ela também no dia a dia começa a entender e valorizar. Uma outra coisa que ela fazia, que eu já achava até avançado, é que ela já lembrava mais ou menos quanto que era o valor de cada um daqueles produtos. Então era o produto, a quantidade e o valor. Então ela já saía de casa com uma ideia de quanto ela iria gastar ou ainda quanto ela poderia gastar. E aí nisso ela começou, ao invés de colocar as minhas guloseimas ali dentro daquela lista, ela deu um valor para que eu pudesse gastar ali naquela compra para as minhas guloseimas. Ou seja, ela me empoderou, me dando o poder de escolher o que eu iria comprar. Então, chegávamos no supermercado com a lista, com a calculadora e sabendo quanto poderia gastar. Então, ela pegava o carrinho dela e eu, lá com a minha cestinha, ia para os meus produtos. Ou seja, o que que ela me ensinou ali? Cíntia, você pode gastar esse valor. Então, veja o valor que você pode liberar aí para a sua criança. Então, eu já tinha que saber quanto que eu poderia gastar. Eu já sabia que se eu comprasse o produto A, B, C, dependendo, eu poderia comprar mais ou menos. Eu poderia num mês comprar uns produtos e no outro mês outro, então eu poderia experimentar produtos diferentes. E ali eu já comecei a entender que eu não poderia levar tudo, que eu tinha que fazer escolhas. Mas que aquilo que eu não levasse naquele momento, eu poderia ver e experimentar depois. Então eu comecei ali nessa brincadeira de ir no supermercado, de ter um valor para ser gasto, de ter essa liberdade de poder escolher o que eu poderia comprar, de ter a ciência de que aquilo tinha um tempo. Então eu escolhia lá entre bolachas, danones, entre salgadinhos, fazia minha festa. Então ela ia lá buscando os produtos, então ela já me ocupava, né? Então eu tinha essa autonomia. Depois que eu fazia a minha cestinha, eu me juntava com ela para terminar de ajudar, de ir num local, ficar numa fila, pegar um produto aqui ou ali. E na hora de passar no caixa, então passava os meus produtos, já via lá quanto que dava, passava os dela, arrumava lá tudo na sacola, chegava em casa, separava, e eu já tinha lá o meu cantinho com os produtos que eu comprei, e eu começava a valorizar cada um daqueles produtos. Então, isso fez com que eu valorizasse, fez com que eu começasse a ter noção do preço das coisas, fez com que, mesmo eu sabendo que eu não poderia tudo, eu poderia em outros momentos. Ela me deu a oportunidade de eu escolher e não ela escolher o que eu poderia ou não. Isso foi fantástico. E vocês podem pensar, nossa, sua mãe tinha muito dinheiro. Não, costureira, ela ganhava pelo que ela produzia. Então, ela viu dentro do orçamento dela, e isso é importante, vocês pais, veja dentro do orçamento quanto que pode. Comece, que vai ser muito melhor você levar o seu filho no supermercado, ele entendendo todo esse processo antes em casa, ele entendendo que ele pode sim comprar algumas coisas e que ele vai ter que ter o cuidado com essa compra, tanto no consumir, quanto no desperdiçar, quanto no souber utilizar, não comer tudo de uma vez. E dele também se sentir parte desse processo que ele está escolhendo, ele está fazendo isso. E ele começar a entender que é importante comparar, que é importante pesquisar, que é importante, será que vale a pena eu começar a ver, olha, o preço estava tanto, agora está tanto, ele já vai começar a ter noção até de inflação. Olha que incrível. Então, a minha recomendação com esse vídeo é que vocês, nesse Dia das Crianças, comece a introduzir o tema
educação financeira, o tema mesada, o tema que está no nosso dia a dia, que é ir ao supermercado de uma forma lúdica, de uma forma com que o seu filho, que a sua criança comece a entender todo esse mecanismo ao favor dela. Porque comprar no supermercado ou não vai fazer parte da nossa vida para o resto da vida. Então, quanto mais cedo eu começar a ensinar, quanto mais cedo algo que é do nosso dia a dia a criança começar a perceber, melhor eu vou estar ensinando ela para que ela possa fazer as escolhas para todo o resto, para tudo. Então, isso parece bobo, simples, mas faz muita diferença. Eu valorizei muito cada recurso que eu ganhava. Eu valorizei muito aquilo que eu comprava. E eu comecei a perceber que eu poderia, sim, experimentar outras coisas. Você começa a tirar essa percepção de que não pode ou que só pode aquilo. Então, você amplie, independente do seu ganho hoje, tenta colocar uma parte. Ah, eu não tenho como separar do meu ganho. Então, ensine a sua criança que se ela te ajudar a economizar na luz, a economizar na água, a economizar em algo que você vai deixar de gastar, essa economia, uma parte vai para ela poder comprar aquilo que ela deseja. Então, isso faz muita diferença. E isso se estende para muitas outras coisas. Você pode, por exemplo, na época de compra de material escolar, também falar, ó, você pode gastar tanto, você tem que comprar no mínimo esses materiais e você pode sim escolher dentro disso. E se você comprar alguma coisa, sei lá, mochila, você vai ter que usar 2 anos, 3 anos, porque esse dinheiro que você compraria uma outra mochila, você usa para outra coisa. Começa a perceber que nós temos que ensinar os nossos filhos a ter consciência daquilo que ele está consumindo, a ter consciência de onde vem o recurso financeiro para aquilo e a ter consciência do que de fato ele quer e faça melhor uso, para que a gente evite outras crises, para que a gente evite com que todo recurso que passa pelas nossas mãos ao longo da vida, a gente acabe desperdiçando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo para estimular um pouquinho mais essa nossa forma de lidar com o dinheiro e principalmente como a gente ensinar os nossos filhos. Fez muita diferença na minha vida e eu acredito que fará muita diferença na vida de vocês. Deixe seus comentários do que você faz ou que você tem receio, suas dúvidas para que a gente possa trazer mais vídeos, informações relacionados a esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.